Nossa, que belezinha aí, amigão. Passando para avisar aqui rapidinho que esse vídeo ele é um corte da live que acontece todo dia aqui no YouTube ou lá na Twitch. Basta colocar Xuxas_S na sua plataforma preferida e será muito bem-vindo por mim e pelo chat de maluco dessa live, beleza? Tamo juntão e bom vídeo. Vamos lá então, Musashi, o ódio do homem que busca pelo nada, psicologia dos animes. Bora! Pense levemente em si mesmo e profundamente no mundo. Miyamoto Musashi. Não li, cara. Li só o começo depois Eu sou Rafael, psicólogo, e preocupado com a única folha, você não verá árvore. Essa frase é demais. Hoje é dia de falarmos de Miyamoto Musashi. Uma coisa tem que ser dito, tá? Personagens como Musashi, personagens de Vinland Saga, personagens de Berserk. Eu falei só o Musashi porque outros personagens de Vagabond não ganharam tanta notoriedade assim. Se popularizou muito, principalmente nos últimos 2 anos aí. Então é muito fácil você entrar no TikTok da vida, um Instagram aí, e se deparar com aqueles cortezinhos assim, com alguma frase do Musashi, alguma citação de Vinland Saga, você não tem inimigos e o caramba, e aquela musiquinha, né, bem tranquila, né? Então se popularizou muito recentemente. Mesmo muita. O Whip também. O Whip também popularizou pra caramba. É, Serviu de motivação pra uma galera, né? Tem spoiler de todo o mangá de Vagabond e do anime também, caso um dia ele lance. Vamos lá. Eu gosto muito de. Eu vou acabar pausando um pouco. Eu gosto muito de Vagabond, principalmente porque eu li num momento em que eu tava nessa mistura aí de sentimento entre frustração, raiva e tudo mais. E é legal você ver como que funciona um ciclo inteiro, eu não sei o que que ele vai falar ali, mas um ciclo inteiro da pessoa amadurecer os seus sentimentos e ter uma percepção diferente. É uma obra muito da hora, mano. Creio que todos nós, em algum momento, já desejou ter a mente mais calma, menos reativa. Vemos muitas pessoas se irritarem por nada. Vemos isso em nós mesmos e odiamos isso. Manter a mente mais calma se tornou meio que uma obsessão de muitas pessoas, da sociedade em geral. Mas levando em conta a estrutura do nosso corpo, reatividade, controle, se eu for definir uma palavra que define todo o mangá de Vagabond, seria a palavra amadurecimento. Essa é a jornada de Musashi e de outros personagens na história. E talvez seja a sua jornada também lendo Vagabond. Vagabond conta a história de um protagonista que está em busca de algo que ele nem sabe direito o que é. Ele tem uma noção, mas vemos na história que ele nem sabe o que é realmente. E o caminho para esse chegar nesse local é pavimentado por muito sofrimento. E apesar de ser uma história baseada no século 17, ou seja, entre os anos 1600, é uma história que... Curioso a obra não ter virado um anime, é bem difícil. Eu acho que obras que têm não vou dizer um peso, mas que tem muito mais diálogo e muito mais coisas assim, uma arte mais única e por aí vai, é muito chata de você adaptar sem perder a essência do mangá. É natural que o anime perca a essência, um pouco, né, do mangá, não tem como você adaptar tudo, mas Vagabond é muito difícil para você manter tanto a arte, né, que tem no mangá quanto as coisas que fazem o mangá ser bom. Conseguimos fazer muitos paralelos com a nossa realidade atual. Na verdade, com todas as pessoas. Assim como filósofos de 2000 anos atrás já sabiam de coisas que hoje na psicologia estudamos, a história de Vagabond é feita justamente para fazer paralelos com a humanidade em épocas atemporais. Vagabond é uma leitura ficcional da vida de Miyamoto Musashi, baseado no romance Musashi de Eiji Yoshikawa, mas focando em como Musashi atingiu a iluminação passo a passo ao longo de sua vida. É uma história que fala de solidão humana, de propósito. Esse contexto se passa em um ambiente onde existiam menos regras, com um grande índice de violência. Praticamente a violência naquela época era normalizada. E o Musashi é o personagem principal e é o personagem que passa de uma personalidade mais agressiva para alguém mais calmo e que consegue pensar de forma mais clara. Apesar de ser uma era bem violenta, existe a possibilidade de você ter uma vida tranquila. Musashi não escolhe isso. Primeiramente, Musashi era Takezo. É assim que ele se chamava. A maneira dele de ver o mundo é bem hostil. E não existe como ver o mundo dessa forma e mesmo assim ter uma
paz interior. Estar contra o mundo o tempo inteiro, basicamente manter também um estado de alerta ligado 100% do tempo. Só que essa hostilidade também trouxe pontos positivos. Ele era tão forte, muito por isso também. Na questão de lutas, de combates, Takezo era especial. Para quem lê essa história, acaba naturalmente questionando muito da própria vida, pois o mangá acaba forçando você a fazer isso. Takezo Eu acho que é muito por causa disso que a obra popularizou também. É, eu não tenho o recorte exato. Eu acho que se você for pegar a média de pessoas que começaram a curtir a obra de Vagabond, tá numa faixa etária ali dos seus 18 até ali uns 30 anos, mais ou menos ali. Principalmente dos 18 até uns 25, uma faixa etária assim um pouco mais jovem. Tirando a parcela do pessoal que só reposta o vídeo e nunca leu, mas eu acho que se popularizou muito por conta da questão do amadurecimento mesmo. Que nem eu disse, quando eu li, foi um processo bem legal de reflexão ali sobre, né, amadurecimento, avaliação de sentimentos e tudo que tem em volta. Mas ainda assim, eu acho que rola muita má interpretação, tá? Então é muito comum você ver citações sobre Vagabond ou qualquer outro tipo de filosofia, principalmente o estoicismo, que se popularizou muito, com uma interpretação bem, assim, bem rasa sobre o que de fato é. E é complicado, porque a má interpretação de uma parada assim pode, né, numa pessoa nova, pode dar uns cochichos, né? Pode zoar a Takezo cabeça. sempre foi hostil, e isso começa na infância dele. Shimen Takezo, mais tarde conhecido como Musashi, era filho de uma família de samurais, e seu pai, Shimen Munisai, era um guerreiro lendário. Essa infância do Takezo foi marcada pelo medo e pela solidão. Seu pai, que se divorciou de sua mãe, o forçou a aprender artes marciais, mas Takezo ansiava por reencontrar sua mãe. Só que quando ele a encontrou, ele foi rejeitado e mandado de volta para o seu pai. Essa rejeição deixou Takezo com cicatrizes emocionais profundas. Ele tentou várias vezes assassinar o seu pai, mas sempre fracassou. E com isso ele sempre sofreu retaliações do pai. E isso basicamente moldou a maneira do Takezo de ver o mundo. Seu pai dizia o tempo todo que um homem teria que ser invencível sob o sol. Para escapar desse ambiente, dessa dor e da raiva do seu pai, Takezo se refugiou nas montanhas, onde desenvolveu uma conexão profunda com a natureza. Foi lá que ele encontrou o cadáver de um espadachim, o que o inspirou a seguir os seus passos. Durante sua infância, Takezo também formou uma amizade muito forte com Atahashi e Otsu, que seriam fundamentais para o seu desenvolvimento, tanto como guerreiro e pessoa. Então o Takezo cresce com essa vontade de querer superar o seu pai, e ele via o ambiente das lutas como um caminho para isso. Só que ele tinha uma raiva acumulada, e ele dissipava essa raiva nos combates. A raiva é o principal sentimento que move Takezo, é o sentimento que dá força a ele, e que ao mesmo tempo vai matando ele de forma bem lenta. Como mostra um estudo, em sua essência a raiva é uma reação a uma avaliação mental de uma situação que ameaça algo que valorizamos. Essa avaliação determina a intensidade e a qualidade da nossa resposta emocional. No entanto, as situações em si não contêm significado Loucura, mano. inerentemente. Atribuímos significado a eles com base em nossas interpretações. Quando reagimos à raiva, vemos as situações por meio de uma lente estreita, reforçando emoções negativas e perspectivas ríspidas. A única forma de mudar isso é por meio de um reenquadramento. É o processo de mudar conscientemente nossa interpretação dos eventos para reduzir as emoções negativas. E estudos mostram que as pessoas que se envolvem regularmente em reavaliação cognitiva experimentam níveis mais baixos de estresse, depressão e raiva. A reformulação compassiva leva isso a um passo adiante, integrando a compaixão por nós mesmos e pelos outros, na maneira como interpretamos as situações. Mas por sorte, Takezo encontrar alguém que forçaria a ter a possibilidade de ter. Cara, é muito louco ver o quanto de coisa você consegue colocar dentro de uma obra e que tem um baita estudo que o pessoal faz, tipo, pra poder justificar algo que tá ali desenhado, tá ligado? Tipo assim, indiretamente. É psicologia, é coisa de maluco. Esse reenquadramento. O monge Takuan, que define Takezo como grande por fora, mas pequeno por dentro. O psicólogo Peter Levine, na década de 70, observou que, enquanto os animais selvagens se recuperam naturalmente após encontros com risco de vida, por meio de movimentos físicos, os humanos frequentemente ficam presos em um estado de alerta máximo, o que significa basicamente que nós humanos sofremos mesmo após o evento já ter acontecido, deixando a gente em um estado de alerta mesmo quando o perigo já foi. E é esse motivo que faz a gente sofrer mais do que os outros animais na questão psicológica. E o Takezo é o exemplo disso. Ele é um personagem que vive no passado e no futuro.
futuro ao mesmo tempo. Isso faz a dor mental dele talvez ser ainda mais horrorosa que as dores que ele recebe nos combates que ele tem. Takeru sempre teve uma atitude hostil que fez ele se tornar forte e temido no campo de batalha, ao mesmo tempo que revelava um grande medo. O monge Takuan, ao se deparar com Takezo, percebe a raiva que ele nutria e cita que aquilo indicava que ele tinha um profundo medo, o que mostrava que ele não era tão forte assim quanto ele pensava. Uma cena marcante de Vagabond é quando Takezo é forçado a refletir sobre a própria vida pela primeira vez, quando ele é colocado pendurado em uma árvore. Ali ele não pode se mexer, não pode lutar, não pode fugir. Naquele momento ele tinha apenas que lidar com seus próprios pensamentos. E o monge Takuan era o responsável por fazer isso. É justamente Cara, se você for parar e fazer um paralelo, hoje em dia você não tem tempo para pensar na sua vida de uma forma total. Porque você não tem tempo para parar, tá ligado? Hoje em dia, se for pegar a maioria do pessoal, mano, você acorda e vai dormir o tempo todo recebendo, mano, muita informação. E, mano, é TikTok, é Reels, é notícia em Twitter, pra onde for, velho. Então, tipo assim, às vezes você tá tão no automático que, sei lá, mano, você não tem um tempo pra dar uma refletida, dar uma repensada no que você fez, no como é que tá a vida. E é por isso que tem muita gente, mano, com a cabeça fritada, velho. nesse momento que ele começa a lembrar de sua infância, do seu pai, Na tanto teoria que você ele estaria parado, você detestava. O também pesador Simon Epstein exatamente. citou algumas Exatamente, o momento que você estaria parado, o momento do tédio, ou então o momento que você estaria ali pensando, naturalmente você tá. O negócio ficou tão louco, isso daí, tipo, várias pessoas já abordaram o tema, mas o bagulho é tão louco que você ficar no tédio já é algo que as pessoas não conseguem, entre aspas, digerir. Então você pega um domingo em que você acorda, sei lá, vai lá, vai na feira, volta pra casa, almoça e passa uma tarde, tipo, sem compromisso, você ficar só de boa na sua casa, tal, se tornou uma coisa que, mano, você precisa necessariamente estar fazendo algo. Então você precisa estar ou produzindo algum conteúdo, ou você precisa estar estudando, ou você precisa estar trabalhando, produzindo de alguma forma, porque o fato de você estar parado gera um sentimento de insuficiência. É um bagulho louco, mano. É um bagulho louco. décadas que a maneira como nos vemos é muitas vezes semelhante à maneira como os outros nos veem. Essa descoberta é chamada de eu do espelho. Essa pesquisa nos ensinou que muito do nosso autoconceito emerge das interações sociais que temos uns com os outros. Ou seja, nosso eu surge com base nas informações que os outros dizem que nós somos. E o Musashi apenas se via como um lutador que deveria derrotar várias pessoas e não tinha ninguém a dizer o contrário pra ele. O Takuan é a primeira pessoa a dizer algo diferente pra ele. E isso cria o espaço para a mudança nele. Takuan, de alguma maneira, queria que o Takezo passasse a prestar mais atenção à natureza, ao redor dele, e não apenas em suas próprias emoções. Isso faz um certo sentido biológico. A alostase, que em tradução literal significa manter a estabilidade por meio da mudança, é a ideia de que quando em um estado de calma, o corpo é naturalmente capaz de manter um senso de equilíbrio e estabilidade e, portanto, ser capaz de executar com sucesso tarefas e atividades diárias normais. Quando alguém passa por estressores na vida, no trabalho, em relacionamentos ou qualquer outra situação, seu nível de cortisol aumenta em resposta, resultando em uma interrupção da estabilidade e do equilíbrio. Em termos mais técnicos, acontece a sobrecarga alostática. Então a maioria de nós provavelmente já passou por isso. Sentimentos de fadiga, esgotamento, irritabilidade, ansiedade, pânico. Geralmente quando isso acontece, existe uma desregulação no nosso estado de equilíbrio e estabilidade. E uma das maneiras de lidar com isso é justamente prestar atenção ao ambiente. Prestar atenção ao redor. É a atenção plena. É o que o Takuan tenta fazer com o Takezo naquele momento. Ser amarrado e ser forçado a pensar fez com que Takezo ficasse com ódio até mesmo de si próprio e pede que Takuan o mate. É uma metáfora bem interessante porque o Takezo naquela situação não poderia ferir ninguém, não poderia ferir a si mesmo, ou seja, ele só poderia focar no seu ambiente e nas próprias sensações. E essa é a primeira situação que de fato faz o Takezo pensar sobre si mesmo. Aí fica aí a ideia dos mesmos criadores que fizeram o empreendedor contra 30 demitidos, faça um jovem viciado em redes sociais e um ambiente fechado. Já deixa ele, mano, 1 hora só com água e comida. Parado lá. Barradão. É por isso que ele se lembra do seu pai. É por isso que nesse momento ele se lembra do passado que ele reprimiu.
um jovem viciado em dopamina sem estar dopaminado, mano. Takezo percebe naquele momento que a força verdadeira não pode ser alcançada sem entender o seu significado real. Foi então que Takezo embarcou em uma jornada de autodescoberta, guiada pelo monge Takuan, que o levou a percorrer todo o Japão. Com isso, Takuan reconhece que ali tem mais do que apenas um garoto agressivo e tenta ajudar Takezo a encontrar um novo significado e um novo propósito. Com isso, ele lhe dá um novo nome, Miyamoto Musashi. Takezo antes vivia sempre na iminência de repetir aquilo que ele aprendeu, ou seja, o que seu pai mostrava. Mas agora ele começa a buscar o seu próprio caminho, porque apesar de ser muito forte, existia um vazio dentro dele, como se tivesse algo errado. É interessante que depois dali, Musashi começa a entender ou questionar algumas emoções, como o sentimento que ele tem pela Otsu. No começo do mangá, é mostrado uma cena onde ela abraça... Antes dele entrar no rolê do sentimento do amor aí, é da hora você ver esse negócio de renascimento e ressignificação do que você tá correndo atrás, do sentido da vida, essas coisas. Porque quando eu tive contato com a obra de Vagabond, é justamente aquela coisa de você assistir, querendo ou não, ver ali um TikTok, um Reels, alguma coisa, falando sobre o tema, né? Falando sobre Vagabond, falando sobre estoicismo, de você ser uma pessoa mais calma, uma pessoa ali que não fica pensando tanto no futuro, não se arrepende de tantas coisas que fez. Só que a maior dificuldade de uma pessoa que tenta buscar esse equilíbrio é justamente ela abrir mão dos hábitos antigos que fazia ela ter toda uma frustração. Então você tem uma leva de pessoas, e eu me incluo nisso, que possuem uma rotina que muitas vezes não agrada. A minha, hoje em dia, eu consegui buscar dar uma ressignificada, então hoje eu gosto da minha rotina, mas tem muita gente que passa uma rotina de, tipo, acordar, trabalhar, voltar para casa, comer e descansar e repetir. Acordar, trabalhar. Tem o pessoal ainda que estuda, então, tipo, acordar, trabalhar, faculdade, voltar para casa e no fim do mês, tipo assim, Mali Mali tá ganhando seus 2.000 ou 2.500 e literalmente tá usando dinheiro para poder se manter e aí abre uma rede social e vê uma pessoa ganhando muito mais fazendo praticamente bem menos do que a pessoa faz. Então gera um ciclo ali de frustração e até você conseguir ressignificar e conseguir ajustar a sua rotina de uma forma que não mantenha esses sentimentos, né, de frustração, de raiva, de preocupação e você tentar praticar essa tranquilidade que ele fala ali, esse renascimento, entre aspas, né, tirar esses sentimentos de frustração, de raiva, é muito mais difícil do que você só assistir um videozinho falando de como mudar a sua rotina, de como aplicar dicas novas, ideias novas, filosofias novas. É um processo muito maior. Então vai levar questão de anos se bobear, até você ter uma mentalidade um pouco mais tranquila. E ainda assim vai ter momentos que, sinceramente, é loucura, mas enfim. ele e ele finalmente acaba se sentindo calmo e acaba desmaiando depois de lutar com várias pessoas. E o Musashi, com muita frequência, acaba pensando muito nela. Ela é uma das poucas pessoas que não se sente ameaçada perto dele. E o Musashi não gosta desses sentimentos, porque isso tira o foco dele, porque ele pensa nela todos os dias e sente muita falta dela. Quando ele não tenta pensar nela, é aí que ele pensa mais. Takuan cita ele que quando tentamos ignorar, mais ficamos preocupados. Quando tentamos reprimir alguma emoção ou dizer que ela não existe, estamos trazendo o efeito oposto. A supressão em si, ela pode literalmente aumentar a presença daquela suposta emoção negativa. Um estudo mostrou que uma hipótese alternativa é que quando suprimimos um pensamento, rotulamos em nossos cérebros como ruim. E infelizmente, ou felizmente, nossos cérebros têm processos inconscientes que nos ajudam a ficar de olho nas coisas ruins. Por isso, nosso cérebro tende a manter algo ruim por mais tempo e mais presente em sua cabeça. E isso é interessante porque nesse momento vemos como Musashi estava de alguma forma lidando com algumas emoções, lidando com o medo. Toda aquela situação que era perfeitamente normal, estava gostando de alguém, trazia consequências como o medo de perdê-la. Takuan dizia que esses sentimentos eram perfeitamente normais. E logo depois, ele cita a frase que eu cito no começo do vídeo. Preocupado com uma única folha, você não verá árvore. Preocupado com uma única árvore, você não verá a floresta. Ou seja, se ele focasse apenas em uma coisa, na luta, no combate, e esquecesse seus sentimentos, ou seja, a floresta inteira, ele iria perder muita coisa. Musashi acreditava que pensar em Otsu estava desviando ele do verdadeiro Musashi. Mas Takuan enfatiza no fim das que contas, tudo isso envolve fazia mulher, parte dele. A parte lutador e a parte que tinha sentimentos por alguém. Aquelas palavras fazem o Musashi refletir e logo depois ele assume que de fato
ama Otis. Musashi vai conseguindo lidar com as emoções, mas esse passado dele, essa sede de sangue, continua lá, de forma inconsciente. Musashi encontra um senhor que faz ele sentir uma forte sede de sangue, como se aquele senhor fosse atacá-lo. Porém, o senhor, que já era idoso, fala algo que faz o Musashi refletir. Tanto eu quanto os outros somos apenas espelhos refletindo a sua própria sede de sangue. As pessoas não eram suas inimigas, até você forçar elas a se tornarem. O Musashi tinha muito medo. Um medo tanto provocado pela sua relação com o pai que ele teve, tanto pelos oponentes que ele meio que criava. Isso fazia ele ficar em um forte estado de alerta. O medo fazia ele tentar dar algum sentido à sua própria emoção. O pesador Bessel van der Kolk cita em seu livro O Corpo Guarda as Marcas que pessoas traumatizadas costumam serem fortemente influenciadas pelo seu passado. Elas podem reagir no presente como se ainda estivessem sob ameaça. Essa cena do Musashi expressa bem isso. Musashi teve uma infância complicada, onde o tempo inteiro ele tinha que ficar em estado de alerta. Ele não podia relaxar. Não tem a parte, né, toda teórica, mas a base do trauma é justamente o seu cérebro alertando de uma situação que você uma situação extremamente desconfortável que não quer que se repita, né? Então o cérebro vai manter em alerta em qualquer situação. Kolk descreve esse fenômeno como o corpo marcando pontos, a tendência de memórias traumáticas serem armazenadas somaticamente e desencadeadas fisiologicamente. Quando desencadeadas, o corpo reage como se o perigo estivesse presente, iniciando uma cascata de respostas neurobiológicas. A amígdala sinaliza ameaça, os hormônios do estresse inundam o sistema, o córtex pré-frontal racional se torna menos ativo e o corpo se prepara para lutar, fugir ou congelar. As palavras desse senhor eram um lembrete a Musashi que o passado ainda estava presente nele, e de forma muito forte. E não só para Musashi, para todos nós, o passado, de alguma forma, está muito presente. Existe um termo na neurociência e psicologia chamado de neurocepção. É um termo cunhado pelo pesador Stephen Porges, como parte da teoria polivagal. A neurocepção é o sistema automático e inconsciente do seu corpo para avaliar se as pessoas e as situações parecem seguras, perigosas ou ameaçadoras. Isso é o quê? Todo ser humano tem um sentido aranha? A vida. E quando o seu cérebro interpreta algo como ameaça, mesmo algo sutil, ele coloca o seu corpo em modo de sobrevivência. A partir daí, você começa a se proteger. É por isso que você já conheceu pessoas que se irritam por qualquer coisa. Ela, literalmente, por algum fator, seja do passado ou do presente, está em modo de sobrevivência. Assim como o Musashi. E você percebe que nesses encontros, o Musashi vai, aos poucos, sabendo mais de si mesmo. E é num combate importante na luta contra o Inshun que ele bota em xeque não só a questão psicológica dele, mas a própria força física. Musashi nessa luta percebe que a agressividade que ele tinha e que ajudava ele nas lutas não era suficiente para derrotar Inshun. Como o Takuan disse, Musashi é grande por fora, mas pequeno por dentro. Quando o Musashi perde para o Inshun, todas as inseguranças que ele guardava aparecem. Inseguranças que estavam lá, mas nunca eram tocadas. Justamente porque ele conseguia derrotar todo mundo. E quando ele perde, ele começa a questionar se era realmente forte ou se ele tinha apenas a imagem de que ele era forte. É aqui que vemos o personagem chorar, como se ele estivesse perdido, como se o que ele tivesse pensado de si todo esse tempo era uma ilusão. Musashi sempre teve dificuldade de questionar a si mesmo, e naquele momento ele precisava fazer isso, pois ele precisava entender o motivo de perder. Ele pergunta a Inshun se ele o derrotasse, ele seria o mais forte. E Inshun cita que não, porque ele já era forte. E é nesse arco que justamente ele começa a confrontar a própria arrogância e passa a ser menos arrogante. E ele só consegue vencer o Inshun justamente quando ele encontra a calma, quando ele usa a estratégia de outra pessoa, quando ele observa outra pessoa que é melhor que ele. E essa calma fez com que os dois se equiparassem. E aí então, de fato, o Musashi se tornou mais forte a ponto de vencê-lo. Esse arco é interessante porque traz pro Musashi a sensação de medo, de forma muito presente, o que fazia ele questionar a coisa que ele mais valorizava em si mesmo, a força física, a habilidade como espadachim. Só que aí, mais uma situação faz ele questionar mais ainda a sua própria força. Musashi encontra Yagyu, que era incrivelmente habilidoso, mas já estava idoso. Quando o Musashi encontra, esse senhor está simplesmente deitado e indefeso. E quando o Musashi desfere um golpe para derrotar o senhor, o homem se defende apenas com uma bengala. E esse gesto foi extremamente importante porque fez o Musashi se ver de novo como... O cara literalmente foi matar o bot de costa e o bot, mano, já virou... alguém muito pequeno. E o Musashi, que estava o tempo todo atrás de ser o invencível sob o sol, que o pai dele tanto falava, percebe mais uma vez que estava longe disso. E Yagyu tenta explicar que ser invencível era apenas um nome, algo que provavelmente não existia. O Musashi é tocado por essas palavras, mas ele ao mesmo tempo não consegue entender muito bem do que se trata aquilo. Quando não entendemos algo por completo, a chance de não seguirmos aquilo é imensa. Precisamos entender o motivo das ações que realizamos. Os cérebros humanos buscam padrões e detectam agências. Nós evoluímos essas tendências como animais sociais para sermos muito hábeis em reconhecer ações intencionais e propositais por parte de outras pessoas, bem como por parte de predadores ou presas. Essas características provavelmente foram favorecidas pela seleção natural por causa de seu valor de sobrevivência. Somos tão hábeis em identificar padrões e intenções deliberadas que exageramos. É tipo aquelas imagens, tá ligado? Que
O pessoal pega e mostra, o que que você vê aqui nessa imagem? Tipo, é um monte de bagulho assim misturado, sabe? E aí o seu cérebro, de alguma forma, ele tenta ali identificar ali alguma coisa, tá ligado? É por isso que muita obra, é até questionado isso daí, muita obra sobre coisa sobrenatural, coisa, enfim, extraterrestre, essas coisas, dificilmente tem uma imagem, alguma coisa que fuja do habitual humano, sabe? Então sempre vai ter esse padrãozinho, esse seu cérebro sempre vai tentar fazer uma assimilação para entender o que que tá ali. Tipo, o seu cérebro não consegue interpretar exatamente o que que tá aqui na frente, tá ligado? Tem que existir esse padrão. Significativos mesmo em coisas que não tem nada a ver. E assim como o Ah, cérebro do Musashi, nossos cérebros, contadores de histórias, centros de linguagem do hemisfério esquerdo, têm uma propensão natural para histórias coerentes, grandes narrativas com um ponto abrangente e um final satisfatório. Ou seja, as coisas devem acontecer por uma razão específica. inclusive, uma das coisas que mais pega, principalmente a filosofia, isso daí tem discussão de Nietzsche, Kant, de uma porrada de gente, que é justamente achar padrões e significados em tudo relacionado à vida. E infelizmente, assim, eu parto do princípio que não, em determinado ponto não vai ter resposta. Então é muito difícil, às vezes, você digerir uma situação que você só não entende o porquê que aconteceu, sabe? É muito louco. Ela precisa fazer sentido no nosso cérebro. Então, por mais que as palavras do Yagyu afetassem ele, não fazia ele realmente entender que o invencível era só uma palavra. Então, com isso, Musashi continua a busca por adversários Invencível é uma fortes, série, justamente Xará. para entender o que de fato era ser invencível. Nesse ponto é interessante porque tem uma luta que ele tem contra o Seijuru, e quando é mostrado o inconsciente do Musashi, lá não tinha mais a presença forte do seu pai, mas sim dos mestres que ele foi encontrando ao longo do caminho. Ou seja, aos poucos a estrutura dele estava mudando. Musashi derrota Yoshoka Seijuru e ele imaginava que iria sentir uma sensação diferente, só que ele acaba não sentindo nada do que ele imaginava. O vazio dele continuava muito forte. Logo depois, ele passaria por uma situação onde a sobrevivência dele estaria totalmente comprometida, na luta contra os 70 homens de Yoshioka. Em um momento, ele pensa em desistir e fugir, mas o instinto dele, tudo aquilo que ele aprendeu a viver, todo o passado que ele teve, puxa ele para a luta contra esses 70 homens. E é nesse momento que vemos o tanto que ele evoluiu em combates. Primeiro que ele foca em apenas uma pessoa de cada vez. Ele não ataca de forma mais exagerada ou baseada apenas na raiva e no medo. Então, ele não precisaria derrotar 70 homens de uma vez, mas sim Louco, derrotar mas um 70 por um homens? 70 vezes. O Musashi do passado com certeza se empolgaria e tentaria atacar os 70 ao mesmo tempo, o que diminuiria consideravelmente sua chance. Aqui ele já mostrava uma capacidade de controle. Outro Esse daí é o Igor tentando avançar fundo na Dust e tentar levar três caras numa vez só. ponto que chama bastante atenção é como ele consegue focar em si mesmo e nas próprias sensações, uma espécie de atenção plena. Foi descoberto que intervenções baseadas em atenção plena melhoram a saúde psicológica de pessoas em ambientes de alto estresse, como nesse caso do Musashi. Normalmente Sejam não baseadas ficam. em práticas formais, como Eu varredura também. corporal, meditação sentada ou caminhada consciente, ou informais, quando você se envolve conscientemente em tarefas. E vários estudos demonstram que a atenção plena diminui o estresse geral, bem como a ansiedade. Foi postulado que a atenção plena resulta em uma mudança positiva na perspectiva, em uma habilidade de ver objetivamente as experiências de vida de alguém. E essa talvez seja a grande vantagem do Musashi. O foco dele tinha aumentado consideravelmente. O foco no momento presente. Naquele momento, o passado nem o futuro influenciavam tanto ele assim. E ele consegue derrotar os 70 homens com um único ferimento na perna. Porém, esse ferimento seria também um ferimento que aposentaria ele das lutas. E isso é algo que ele não consegue Tá aí, não tem essa atenção plena. Então, entra muito no que a gente falou. É muito complicado hoje em dia você direcionar a atenção a uma coisa só quando você tem estímulo para todo lado. Então, pô, só aqui eu tô com três telas aqui, quatro abas e tipo assim, é muito complicado você às vezes pegar, sentar e dar uma focada com tanto estímulo que rola. Então, é justamente a parte da reflexão, você pegar e abrir mão um pouco desses estímulos, um pouco dessa parada que a gente vive hoje de ficar atualizando para ver se chega alguma notificação, alguma coisa, e justamente tentar aí é, focar em uma atividade só, focar em uma coisa só de vez. E são processos. Eu imagino que muita gente passa por isso hoje. Muita gente. Se você for entrar, existem milhões de técnicas que o pessoal usa, aqueles áudios white noise que você coloca numa frequência que o seu cérebro entra no bagulho de produtividade.
Tem gente que usa a técnica de Pomodoro que se eu não me engano é de 15 minutos, aí você pausa um tempinho, aí volta 15 minutos. Tem o pessoal que usa outras didáticas para poder focar. Então, assim, eu acho que os processos eles não são tão rápidos, ainda mais por hábitos que estão, mano, bem enraizados, tá? São 25 minutos de foco e 5 de descanso. Então, eu tentei uma vez, isso, sei lá, 2023, e os meus 5 minutos viravam uma hora no TikTok, assim, fácil, tá ligado? Então eu acho que cada pessoa passa por um processo, não tem jeito. Até ter esse foco, essa atenção total numa atividade é muito difícil para o pessoal que, né, tá condicionado a ter estímulo de todo lado. É, é só você fazer um exemplo simples, velho. Qual foi a última vez que você pegou, assistiu um filme sem estar pegando o celular, tipo, a cada 10 minutos do filme para ver alguma coisa, ver se tem mensagem? Tipo, assistir um filme inteiro, sabe? São esses pequenos detalhes que você olha e fala, caralho, que merda, eu não consigo focar num filme de 2 horas. Ou então, porque é diferente você, né, estudar ali, focar para estudar, trabalhar, a pessoa, né, obrigatoriamente tem que trabalhar, mas esses pequenos detalhes, você trocar uma ideia sem estar com o celular na mão, essas coisas da vida, Aceitar ou assim. lidar, porque talvez ele jamais imaginava passar por isso. Ele ouve por diversas vezes que isso na verdade foi algo bom pra ele. Foi uma espécie de presente ele receber isso, como se fosse um sinal de que ele deveria parar com esse caminho de sangue. O fato de ter feito isso fez ele enfrentar os dois extremos: as pessoas que admiravam ele por ele ter tido esse feito e as pessoas que queriam derrotá-lo pra dizer que derrotaram a pessoa que derrotou o 70. E aí acontece uma coisa extremamente importante: ele é preso e na prisão ele meio que recebe a oportunidade de se aposentar das lutas, só que ele acaba ignorando. E na prisão as pessoas começam a chamar ele de o invencível sob o sol, ou seja, o que ele tanto quis. E naquele momento, finalmente ele consegue perceber que aquilo era só um nome. E o massa que aquele nome traria pra ele eram pessoas que querem matar ele para conseguir esse título de alguma forma. E como vocês sabem, erramos em prever como nos sentiremos após atingir um objetivo. O sistema de recompensa de nossos cérebros, especialmente Isso é o foda, neurotransmissor mano. Isso é dopamina, foda. nos leva a atingir objetivos e nos recompensa com uma grande sensação de prazer quando fazemos. Mas esse prazer dura pouco, pois nossos cérebros são programados para também buscar o equilíbrio de estados emocionais extremos. Isso nos deixa com um desejo vazio de repetir qualquer experiência que nos tenha trazido esse prazer em primeiro lugar, como aconteceu com Musashi nas lutas. Esse ciclo ostensivamente viciante joga nossos barômetros de suficiência completamente fora de sintonia, impedindo. Cara, o cérebro é um bagulho muito louco, né, cara? Você literalmente é comandado por uma porrada de coisa que você não tem controle, cara. Que louco. De avaliar objetivamente se o que alcançamos é de fato satisfatório. Ou seja, Musashi começa a questionar por quê. Apesar de ele ter alcançado tudo que ele queria, ele sentia o mesmo desconforto. Musashi na prisão ouve palavras de um senhor que tinha passado por uma experiência similar ao do Musashi. Esse senhor citava sobre o caminho do meio. Vou falar disso em outro vídeo. Musashi então foge da prisão e entra no último arco, e basicamente num arco que transforma totalmente a visão dele e faz ele se tornar uma nova pessoa. O arco da fazenda. Ele foge da prisão e tem um momento onde ele cai de um penhasco e uma família acaba o encontrando e acolhendo ele. Essa é a primeira vez que o Musashi começa a olhar por outros pontos de vista. Ele vê pessoas ficando doentes e morrendo por mortes naturais, não mais em batalha. E é aqui que outras pessoas, sem conhecer muito sobre ele, começam a dizer que ele é uma pessoa boa. É nesse momento que vemos uma cena marcante dele chorando e triste por não ter percebido isso antes. O arco da fazenda é talvez a parte mais controversa, porém profunda, de Vagabond. Aqui, o Musashi troca sua espada por um arado, ajudando uma aldeia a cultivar plantações. No primeiro momento, parece um desvio muito grande da história, só que é na verdade o ápice do crescimento do Musashi. Na fazenda, ele se envolvia no ato da criação e não da destruição. Ele começa a compreender de fato o valor da vida, o valor de todas as vidas que ele tirou. É aqui novamente que ele usa o nome Takezo, só que desta vez é Miyamoto Takezo, uma espécie de caminho do meio. Tudo que ele tinha, toda a experiência de combate que ele adquiriu todo esse tempo, não valia muito naquele ambiente, porque em um momento começa a faltar comida. O inverno chega e com ele uma grande escassez de alimento. As pessoas precisam comer grama ou qualquer outra coisa simplesmente para sobreviver. Musashi observa as pessoas morrendo de fome e começa a se questionar se aquele é o local onde ele vai morrer. Mas logo ele levanta a cabeça e cita que quer morrer no campo de batalha por alguém. Esse arco se torna ainda mais importante no quesito humanidade para Musashi, pois é ali que ele se percebe realmente como alguém vulnerável, como um homem invencível sob o sol, não conseguiria lidar com esse problema de falta de comida. Tudo isso fez Musashi ter uma sensação de medo e impotência. Ali ele teria que conviver com a limitação de sua força, que naquela situação foi o que
importava. Ele começa a ficar literalmente à beira da morte, porém o que mais choca ele é justamente quando ele enxerga Iori, um inocente garoto que estava prestes a morrer de fome. Musashi então vai até Nagaoka Saka pedir comida. Ele se ajoelha para fazer isso. Ele tinha se apegado ao Iori e naquele momento pouco importava ser forte ou não. Dessa vez Musashi conseguia salvar pessoas não pela sua força, mas pela sua humildade. Por isso que esse arco é importante, porque ele conhece uma parte de si mesmo que ele não permitiu crescer em um momento que o contexto dele era muito estreito. Ele literalmente focava muito na folha e não na árvore. Então Musashi, depois de tudo, ele percebe que a força dele, a agressividade, não iria levar ele muito longe, que era uma coisa importante, mas ele precisava de calma também, de humildade, que em alguns momentos a força dele, tudo que ele tinha aprendido sobre combate, não iria adiantar em nada. Além de perceber que queria apenas viver uma vida tranquila com a Otis. No final do mangá, Musashi talvez não encontrou todas as respostas que precisava ter, porém encontrou a calma e a paciência. O garoto preso na árvore, impaciente, agora dava espaço para um humano que queria apenas caminhar no seu próprio ritmo. Takuan, depois de ver o Musashi novamente, percebe que aquele rapaz irritado e defensivo agora era uma pessoa gentil. Takuan cita ele: Musashi, você se tornou mais gentil. Você está ficando mais forte, eu vejo. E todas as pessoas verdadeiramente fortes são gentis. Sua jornada não incluía buscar sentido para os outros, mas apenas para si mesmo. E apenas quando ele descobre isso, que ele finalmente começa a mudar o seu comportamento e ficar mais próximo do que aqueles sábios tinham mencionado a ele. Para isso ele teve que questionar em vários momentos. Teve que quebrar sua própria visão de mundo para tentar ver as coisas de uma outra forma. Aquela parada, né, velho? É tipo, é literalmente você se ver o seu ambiente e ver o ambiente oposto, né? Porque hoje em dia é muito fácil você criar uma imagem do mundo sem sair do seu quarto, né? Você literalmente consome o que as pessoas vendem do mundo e literalmente tira a interpretação do que você, né, bem entender sem sair da sua cama, né? É muito fácil. Então, você ter essa reflexão sobre as suas falhas, você ter essa reflexão sobre. É muito comum você ouvir falar sobre onde eu posso melhorar, seja no âmbito profissional ou pessoal, e você não tem como refletir sobre si mesmo, assim, você não consegue ter uma percepção sobre o que de fato é valioso para você, porque além do fato de você não ter esse tempo para reflexão, você compra muito a ideia de que os outros vendem do que é valioso. Então, cara, é muito difícil você passar por essa reformulação sem de fato viver, sem de fato ir atrás. É meio tenso, tá ligado? Você querer buscar ser uma pessoa melhor sem de fato ter esse processo, ter essa. E também entra muito na pauta do que ser de fato uma pessoa melhor, né? Às vezes uma pessoa vai ter uma percepção diferente do mundo ao redor dela e vai traçar caminhos diferentes. O ser humano, no fim das contas, são muitas camadas ali que não dá para dizer um padrão, utilizando o próprio vagabonde, de que ser uma pessoa melhor é ser uma pessoa mais gentil ou ser mais humilde, porque cada pessoa vai ter um ponto de vista ali, baseado nas suas vivências, baseado no seu ambiente, baseado em tudo, e que muitas das vezes não vai se dar o tempo ou se dar a oportunidade de se reencontrar, se parar ali um tempo para pensar em si mesmo e entender quais são os pontos de fraqueza, quais são os sentimentos, entender como que aqueles sentimentos afetam ela. É, Então é muito louco, mano. Superar os demônios internos e viver nessa realidade é um tema importante em Vagabond. Não projetar em outro é uma pequena vitória contra si mesmo. Musashi queria provar ao mundo que era invencível sobre o sol, mas ele descobre que não há nada a provar além de si mesmo. Vagabond não é uma história que você termina e deixa de lado. Ela permanece. Ela ressoa nos momentos tranquilos da própria vida, principalmente nos espaços onde as perguntas superam as respostas. O que significa força pra você? O que você busca? Por que você busca? A história não dita o que pensar ou sentir. Ela confia em você para preencher as lacunas, para encontrar o seu próprio significado em meio aos silêncios. E mostra que demora muito tempo para percebermos que não há nada a provar para ninguém, além de si mesmo. Curta, se inscreva e compartilhe. Tá aí. Não há nada a provar para ninguém além de si mesmo, né? Que frase. Cara, sinceramente, é um bagulho.
Muito louco você ter essa reflexão. Que parada.